O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Salmo 89, que nós cantamos nessa Santa Missa do 23º domingo do tempo comum, no versículo 12, nós dizemos, com as palavras do salmista: Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Essas palavras do salmista nesse versículo devem ser, meus irmãos e irmãs, a nossa oração neste domingo. Porque estes versículos é um clamor ao Senhor Deus, para que Ele nos ensine como viver bem. E veja bem, meus irmãos, no livro da sabedoria, viver bem é viver temendo ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Meus irmãos, essas palavras do Salmo dizem: Senhor, como viver nesse mundo com equilíbrio? Como, Senhor, fazer a nossa vida valer a pena? Onde, Senhor, nós podemos ancorar o barco da nossa existência para que ele não possa naufragar? Onde, Senhor, onde nós podemos encontrar sentido para a nossa vida? Onde, Senhor, podemos encontrar a fonte da verdadeira vida, para que a nossa vida não seja uma ilusão, um sonho que passa? Porque é isso que o salmista diz assim, que a vida é como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela está vicejante, viva, mas à tarde ela é cortada e logo morre. Porque assim é a vida de quem ainda não encontrou o sentido e a razão de viver. Essa é a vida de quem ainda não encontrou a fonte e a regra do bem viver. Aí, meus irmãos e irmãs, nós escutamos na primeira leitura, tirada do mesmo livro da sabedoria, que diz assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Meus irmãos e irmãs, o que nós sabemos sobre a vida e a morte? O que nós sabemos sobre os mistérios mais profundos da nossa própria existência, da existência da própria humanidade? O que é que nós sabemos? E o livro da sabedoria continua dizendo: porque os pensamentos dos mortais são tímidos, as nossas reflexões são incertas, são limitadas. Mas ainda, meus irmãos, as nossas reflexões são cegas por causa do pecado. Lembrem-se, meus irmãos, o pecado nos fez nos colocar como centro da nossa existência. O pecado nos fez ser o centro e a referência, muitas vezes, da nossa própria vida e da vida do mundo. A gente termina enxergando o mundo e as coisas a partir de nós mesmos, como se fôssemos o centro do universo. Pois bem, por isso as nossas reflexões são sempre incertas, são sempre passíveis de erro. Mas aí o livro da sabedoria diz: mas
O homem conhece o teu desígnio, se tu, Senhor, dás a ele a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do teu Santo Espírito. Aqui, meus irmãos, está a fonte da sabedoria. O Espírito Santo de Deus, que Deus derrama sobre nós. É Ele que nos orienta. É Ele que renova o nosso modo de sentir. É Ele que renova o nosso modo de amar. Para que nós possamos viver a vida de tal modo que a nossa vida não seja uma ilusão. Mas aqui está. Se a sabedoria de Deus vem ao nosso encontro, vem em nosso socorro, vem nos mostrar onde está, onde nós podemos descobrir qual o caminho para viver bem. O que o Espírito revela a nós é aquilo que Jesus hoje no Evangelho vai nos falar. Essa sabedoria, meus irmãos, é a sabedoria da cruz. Não é qualquer sabedoria. É uma sabedoria que eu sempre digo, crucificada. Crucificada para o mundo. Porque a sabedoria da cruz é sempre uma sabedoria escandalosa que o mundo não compreende. Que somente nós podemos compreender. E aqui não há outro caminho. Para seguir Jesus, a gente só pode segui-lo entrando dentro dessa lógica. Porque Ele é a sabedoria de Deus, no qual nós podemos encontrar a salvação. Como diz o final do livro da sabedoria hoje. E pela sabedoria, eles foram salvos. A sabedoria de Cristo é a sabedoria da cruz. Jesus hoje diz claramente como funciona, como é essa sabedoria. Ele olha para os seus discípulos, olha para nós e diz: se alguém não se desapega de pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui está. Aí nós escutamos essas palavras de Jesus e a gente pode ser tentado a pensar que Jesus está pedindo para a gente deixar as relações nossas de família, as relações de namoro, de amizade. Jesus não está falando disso. Essas palavras têm esse sentido para aqueles que se dedicaram à consagração radical pela vida religiosa. Aí sim. Mas para os cristãos, em geral, é preciso compreender essas palavras de Jesus. Jesus, meus irmãos, não está pedindo que nós sejamos um bando de pessoas desapegadas, sem afeto, pessoas que não se envolvam com os outros e que não levem os outros a sério. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nada, nem ninguém pode ocupar o lugar dele. Ele deve ser o centro dos nossos afetos. Ele deve ser o centro dos nossos pensamentos. Ele deve ser o centro das nossas ações. Nada e ninguém pode ocupar esse lugar de Cristo. Aqui está. É preciso a gente tirar pessoas e coisas do centro da nossa vida. E aqui é o mais difícil. Sair da casa paterna, às vezes é até fácil. Difícil é a gente tirar as pessoas e as coisas que se tornam ídolos no nosso coração. Vocês já ouviram alguém falar assim: ah, se fulano morrer, eu morro junto. Ah, se o meu namorado me deixar, né? Eu morro, padre. Porra, paciência. Paciência. Vai fazer o quê, né? Morra. Mas seria mais interessante morrer por Cristo. Eu acho que seria mais interessante. Mas veja, o que nos mostra, mas não só isso. Quando ele diz: ah, padre, se a minha mãe morrer, a minha vida se acaba. A gente ainda acrescenta, diz assim: acabou-se a razão da minha vida. A razão da nossa vida, meus irmãos, é Cristo. Eita, padre, palavras duras é. Porque tudo fora de Cristo passa. Passa. São como a erva verde, que de manhã floresce e depois seca e morre. Se as coisas e as pessoas passam e nós depositamos nelas a nossa segurança, quando elas passarem, nós morreremos juntos. Mas se colocarmos Cristo no centro da nossa vida, nós saberemos viver. Nós saberemos, meus irmãos, e aqui está o segredo, é por isso que Jesus pede o desapego. A gente aprender a morrer. Porque quando nós o colocamos no centro da nossa vida, nós sabemos amar e ter as pessoas na nossa vida, sem dependência, com a liberdade do coração. Só realmente possui as coisas verdadeiramente. Só verdadeiramente se envolve com as realidades desse mundo. Só ama de verdade, primeiramente, quem colocou Cristo como centro da vida.
Aí sim um coração livre. Fora isso, é um bando de pessoas dependentes, carentes, que ficam procurando segurança onde não pode ser encontrada. E Jesus diz mais, para que a gente possa entender. E aqui, meus irmãos, é a sabedoria da cruz. Cristo está falando de realidades que ele experimentou na própria carne. Por isso que ele olha para nós, os seus discípulos, e diz: venham atrás de mim. Esse é o caminho. Porque Cristo também teve que aprender a fazer esse caminho. Ele aprendeu que o caminho era o caminho da cruz. Ele foi descobrindo que esse era o caminho. E ele olha para os discípulos e diz: e quem quiser me seguir, deve carregar sua cruz. Porque quem não carrega não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, aqui está, ser cristão. E eu já disse isso para vocês uma vez. Ser cristão. Aliás, não há nada mais realista do que ser cristão. Ser cristão, meus irmãos, não é a gente ser um bando de pessoas que vêm atrás de Deus para se alienar. Como se a gente viesse aqui, desculpa a expressão, se drogar, para esquecer os nossos problemas. Ou para se conformar com eles. Nada disso. Ser cristão é assumir a vida como ela é, com suas dores e alegrias. Dizer: Senhor, os meus sofrimentos são os teus. Senhor, as minhas alegrias são as tuas. As minhas dores, Senhor, são as tuas. E essas dores são, Senhor, a minha cruz. E contigo eu as suporto. Contigo, Senhor, elas podem ser caminho de ressurreição. Essas minhas dores, Senhor, podem ser a porta para que eu seja uma pessoa mais madura. Para que eu possa chegar ao ponto, Jesus, de dizer como tu disseste: não se faça a minha vontade, mas a tua. Só pode ser discípulo do Senhor quem assume, quem não se mascara, quem não vem atrás do Senhor para parar de sofrer, mas para quem vem atrás do Senhor para sofrer com Ele. Isso não é masoquismo não, viu? Tem gente que diz que cristão é masoquista, cristão não anda atrás de sofrimento. Cristãos, pelo contrário, ele sabe porque sofre. E porque sabe que sofre, ele não se desespera, porque sabe que o seu sofrimento tem sentido, que o seu sofrimento é porta para uma vida nova. Por isso que Jesus nos coloca nesse caminho, porque ele também experimentou o drama da cruz. Ou vocês acham que o caminho da cruz para Jesus foi fácil? Não foi o filme do Mel Gibson, não. Foi real. Real. Cristo realmente, nos dias da sua vida mortal, como diz a carta aos Hebreus, elevou a Deus preces e súplicas àquele que era capaz de livrá-lo da morte. Porque para ele foi real, para ele doeu, para ele custou. E para nós é o mesmo caminho. Seremos verdadeiramente homens e mulheres maduros se nós entrarmos no caminho da cruz. Caminho que não é opcional para nós. Caminho que nos convida a vivermos dores e alegrias unidos a Cristo Jesus. Mas aqui, meus irmãos, Jesus termina dizendo no Evangelho: quem é que quer construir uma torre e não se senta primeiro e faz os cálculos para ver se tem o suficiente para terminar? Ou seja, o nosso caminho como cristão é um caminho que exige sempre esse exercício de seguir o Senhor, esse exercício do desapego, do caminho da cruz, para que a nossa obra vá até o fim. O salmista, no Salmo 137, diz assim: completai, Senhor, em mim a obra começada. Ou seja, esse caminho que nós iniciamos é um caminho que deve ser sempre refletido, pensado à luz de Cristo, orado, rezado, para que ele seja o caminho que nos leve até a eternidade. Um caminho que encontre o seu término na eternidade. Observe que Jesus dá um exemplo, diz assim: ora, porque senão o homem começa a construir a torre e vão caçoar dele. Vai dizer: olha, o homem que não foi capaz de acabar a obra. Que nós tenhamos a coragem de dizer: sim, Senhor, nós queremos te seguir até o fim. Nós queremos desapegadamente te seguir, Senhor, até o fim. Eis o caminho, amados irmãos e irmãs, que Jesus nos propõe hoje. Esse é o caminho da sabedoria da cruz. Quem entra por ele, vê as coisas de um modo diferente. Vê as coisas, o mundo, as pessoas, de um jeito novo. Por isso que a nossa sabedoria
não tem nada a ver com a sabedoria do mundo. A sabedoria da cruz somente é capaz de entendê-la e de vivê-la quem passa pela cruz. Não adianta a gente tentar traduzir isso para o mundo se o mundo não experimenta. Não adianta. Vai ser sempre loucura. A gente vai ser sempre considerado tolos diante do mundo. Observe, amados, a segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo a Filemon. Na prisão, Paulo conheceu Onésimo, que era escravo de Filemon. E agora chegou a vez de Onésimo voltar para Filemon. E Onésimo tinha se convertido ao Evangelho, a Cristo na prisão. Paulo escreve dizendo: Filemon, eu te devolvo, mando de volta Onésimo, mas acolhe Onésimo não mais simplesmente como escravo, mas como irmão na fé. Para Paulo não interessava aqui se Onésimo estaria de volta para Filemon como escravo ou livre. O que importa, e isso é o que importa, sermos irmãos na fé. Por que Paulo diz isso e recorda a Filemon? Porque cristão que experimentou a sabedoria da cruz vive e vê o outro de um modo diferente. Paulo só pode escrever a Filemon porque Filemon vai entender o que Paulo está pedindo. Vai entender que agora as relações mudam depois que a gente experimenta esse modo de viver e de ver que Cristo nos propõe. Meus irmãos e irmãs, que nós hoje saiamos daqui com essas palavras do Salmo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, e dá-nos a coragem de abraçar a Tua cruz, de abraçar essa lógica e que nela nós encontremos o sentido da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.